A paz do Senhor Jesus para a sua vida. Tudo bem com você? Eu sou o pastor Emerson e tenho de Deus uma palavra para o teu coração. A palavra de hoje é: por um homem entrou o pecado no mundo e por outro entrou a salvação dos pecados. A Bíblia vai dizer que através de Adão o pecado entra no mundo. A partir do momento em que Adão desobedece a Deus, transgride uma ordem direta do próprio Deus, Adão agora vai perder algo que ele não imaginava. Ao desobedecer a ordem de Deus, ao pecar contra Deus, ao transgredir a lei de Deus, ao absolver o pecado, sendo o primeiro homem a pecar, ele vai perder a comunicação com Deus. Ele vai perceber a sua fragilidade e vai entender que não é digno de estar na presença de Deus. Nós vemos que Deus vai chamá-lo e ele vai à presença de Deus. E por conta do pecado de Adão, nós vemos que existe em nosso meio espinhos e abrolhos. Existem inúmeras enfermidades, patologias. A morte entrou por conta do pecado. As enfermidades entraram por conta do pecado. As dificuldades entraram por conta do pecado. Porque o Senhor Deus estabeleceu para Adão algo maravilhoso. Mas o pecado trouxe essa separação de Deus. Além de trazer prejuízos físicos, espirituais, agora traz a separação eterna de Deus. Pelo pecado de um homem chamado Adão, entra o pecado no mundo. Mas a Bíblia vai dizer que por um homem chamado Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, entra a restauração. A restauração da comunicação do homem com Deus. A restauração da saúde física, mental e principalmente espiritual. Através de Jesus Cristo vem os perdão dos pecados. Através de Jesus Cristo vem o preço pago pelos pecados, porque o pecado que Adão trouxe gerava morte como consequência, como salário. Agora Jesus Cristo paga o preço do pecado, derramando o seu sangue inocente e dando oportunidade de salvação e de vida eterna para todo aquele que o aceita como Senhor e Salvador. Observe o contraste, que por um homem entrou o pecado, mas por um homem entrou a redenção, o perdão, a justificação, o auxílio, a ajuda para toda a humanidade. Jesus Cristo veio para proporcionar ao homem ser livre do pecado, ser liberto do pecado e viver uma novidade exclusiva para Deus. Você que está visualizando este vídeo neste momento, saiba que o pecado entrou por Adão, mas a justificação do pecado entrou por Jesus Cristo. E como eu faço, pastor, para ser justificado? É aceitar a Cristo como Senhor, Salvador e Mestre da sua vida. Confessá-lo diante de Deus e dos homens, que você o aceita como Senhor, como remidor, como aquele que paga o preço pelos seus pecados e te apresenta diante de Deus. Medite nesta palavra. Que Deus te abençoe poderosamente, te proteja e te guarde na paz do Senhor Jesus. Fiquem com Deus.